Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com a Tesla, tá? A gente vai trazer algumas outras notícias importantes, mas a Tesla soltou um resultado agora no segundo trimestre de 2025 que assustou muita gente, já que a quantidade de carros vendidos caiu da empresa e isso é um dado preocupante, tá? Até porque se a gente olhar para o contexto, para a forma que a empresa está se comunicando com o mercado, temos que dar seus devidos pesos para cada coisa e entender que tudo aquilo que está sendo dito hoje gira em torno de algo que vai além da construção de carros e é isso que a gente vai se atentar. Vamos lá, deixa eu pegar alguns dados aqui só para vocês entenderem o que está acontecendo. Bom, se a gente pegar a receita total da empresa foi de 22,5 bilhões de dólares no trimestre, uma queda de 12% se a gente comparar aí esse ano com o ano passado. O lucro líquido caiu também 16%, tá? 1,17 bilhão de dólares. E o fluxo de caixa operacional também veio abaixo, principalmente o fluxo de caixa livre, na verdade, quando você tira a parte de investimento, de capex e tudo mais. Fluxo de caixa livre, pessoal, é o que traz para a empresa substrato para ela conseguir distribuir dividendos, para ela fazer reinvestimento, para ela recomprar ações. E quando o fluxo de caixa livre ele cai de uma forma tão acentuada, quase 90%, a gente precisa dar uma olhada e entender o que aconteceu, tá? E aí, se a gente olhar para a parte operacional, vamos ver a produção. Foram 384 mil veículos entregues, uma queda de 13%. O modelo 3 e o modelo Y foram 373 mil, a grande parte dos veículos entregues tá dentro dessa plataforma, desse tipo de carro, foi a queda de 12%, e os outros modelos foram um pouco mais de 10 mil, uma queda de 52% dos outros modelos. A empresa produziu 410 mil carros, tá? É um ponto bem importante aqui se a gente olhar o que está acontecendo de fato com a empresa. Vamos ver aqui mais alguma outra coisa que a gente possa analisar dos dados da companhia. Mas nem tudo foi perdido. Tá? A empresa ela mostrou o seu lançamento do Robotaxi lá em Austin, com segurança a bordo, e fez a primeira entrega de um carro 100% autônomo para um cliente. E aqui está um ponto importante até regulatório, mas vamos ver como ficarão a entrega dessa direção autônoma, que é o que a Tesla tem apostado mais. O que mais? O aplicativo do Robotaxi já está disponível e está integrado com o sistema da Tesla. Existem outras áreas também, tá? A empresa ela tem receita com energia, caiu 7%. Tem a parte de implantação de armazenamento. Imagina que esse setor de energia da Tesla gira basicamente em torno da energia solar. Você tem as baterias, você tem toda a infraestrutura de recebimento de energia solar, tanto on-grid como off-grid. E aí o on-grid é quando você tem uma conexão com a energia elétrica da rede, com a concessionária da rede, e o off-grid é quando você tem um sistema que consegue se manter fora da rede sem estar conectado com a concessionária, e aí você precisa de um armazenamento para isso. Já as estações de supercharge da Tesla cresceram, tá? 14%, são agora mais 70 mil conectores, e a quantidade de conectores subiu 18%. Bom, o que a empresa ela divulgou que é importante a gente tomar cuidado aí para quem principalmente gosta da companhia e investe nela? Eles querem continuar investindo em carros autônomos e essa parte de energia, mais como uma empresa voltada para uma solução sustentável barra autônoma, um carro cada vez mais inteligente, onde você vai ter um risco de digeribilidade humana indo para zero. E com os carros conectados, via infraestrutura tecnológica, GPS e tudo mais. Um ponto aqui bem importante seria você ter um sistema muito protegido contra riscos de cybersecurity, que a gente fala, né? Riscos cibernéticos, segurança cibernética. Então, esse é um ponto que a empresa está desenvolvendo e aprimorando seus softwares, tá? Bom, aparentemente é um número que preocupa. O próprio Elon Musk disse que a empresa ela deve enfrentar alguns trimestres difíceis pela frente, então não adianta a gente achar que no próximo trimestre vai estar tudo resolvido. Segundo o próprio CEO, a empresa vai ter algumas dificuldades, principalmente com a concorrência agressiva da China, com o BYD tomando fatia de mercado relevante e
muito subsidiada pelo governo chinês, né, pelo Partido Comunista Chinês. Já os incentivos fiscais nos Estados Unidos que a Tesla tem podem cair, tá? Então tem um cenário desafiador, existem incertezas políticas, mas a empresa, ela dentro da parte de robotáxi, de uma infraestrutura de autônoma, eles têm conseguido entregar. Agora, quer dizer que a empresa vai conseguir entregar receita crescente, vai continuar crescendo a um ritmo tão acelerado? Veremos, tá? Outra notícia importante que saiu é que a Alphabet, que é a dona do Google, apresentou um crescimento importante agora no segundo semestre de 2025, e aqui tá um ponto legal, tá, pra gente olhar. Tanto a Alphabet, quanto a TSMC, quanto a Nvidia, a Microsoft, essas principais empresas que estão se posicionando com ferramentas de inteligência artificial, elas vão mostrar pra gente o que será o ritmo do mercado de tecnologia para os próximos anos, tá? Por isso a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo com eles. E a Alphabet entregou crescimento em praticamente todas as linhas de receita no segundo trimestre, tá? Tanto a linha com o YouTube, tanto o Google Cloud, que é um dos segmentos que mais cresce, foi 32% de crescimento agora, e o cloud do Google é o principal veículo que a Alphabet está usando para conseguir tirar o peso que a empresa tem das receitas provenientes de anúncios, que ainda é a parte mais relevante de todas as linhas de receitas da Alphabet, tá? As receitas de buscas também cresceram, somaram 54 bilhões de dólares. Enfim, a empresa ela consegue entregar esse crescimento aliado a um temor, né? Se a gente olhar para o que está acontecendo, o mercado está um pouco preocupado com o que a Alphabet vai entregar, principalmente porque o ecossistema de anúncios está sendo visto como algo perigoso. Principalmente porque a forma que você busca hoje está mudando, né? Você coloca a busca lá no Google, já aparece uma resposta feita por IA ali, resumindo mais ou menos o que você quer, e ele vai pegando em vários sites, né? Qual que é o ponto disso? Beleza, você traz uma integração de IA com o navegador, mas aquele momento que o usuário clicaria no anúncio, ele vai deixar de clicar porque ele já tem muitas vezes uma resposta pronta ali. Então a empresa ela vai ter que se adaptar a isso. Mas assim, a Alphabet segue entregando um crescimento absurdo. Recentemente eu fiz um vídeo falando que ela era uma das empresas que eu julgava estar se beneficiando desse crescimento de tecnologia e num momento, principalmente quando a gente olha para valuation, mais atrativo, tá? Então a gente vai olhar aí qual que é os próximos passos da Alphabet. A princípio a empresa tem ali apresentado um crescimento robusto, mas também divulgou que em 2025 os níveis de investimentos terão que ser mais altos também. 85 bi mais ou menos de investimentos é que a empresa projeta para o ano completo, tá? Bom, falamos um pouquinho de Tesla, sobre os resultados da Alphabet e a importância para o mercado de tecnologia. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado um pouco mais global, né? Mais voltado global aos Estados Unidos. Vamos olhar para o SP500, que vai pegar as 500 principais empresas americanas. E a gente tem um registro aqui, ó, pegando o segundo trimestre completo, de uma margem líquida, se a gente pegar todas as empresas combinadas, as 500, uma margem líquida de mais de 12,3%, tá? E se a gente olhar historicamente, se a gente pegar os últimos 5 anos, essa margem líquida tinha ficado abaixo dos 11,8%. Então estamos, na média dos últimos 5 anos, acima em termos de margem líquida no SP500. Muito puxado, claro, principalmente por empresas de tecnologia, empresas de comunicação, aquelas empresas que são mais eficientes e que têm uma margem maior de lucratividade, tá? Essas empresas têm puxado o S&P, a eficiência do S&P para cima. Isso aqui é um ponto legal, gente, porque se a gente olha o nível de eficiência e se a gente olha pro nível de preço sobre lucro atual, que está um pouco mais esticado do que a média, ou seja, o mercado está um pouco mais caro, mas ele também está mais eficiente, tá? Principalmente se a gente olhar para as principais empresas de tecnologia, de comunicação, as empresas que estão lá no topo do SP500, que são empresas realmente muito lucrativas, tá? Inclusive, vamos até dar uma olhada aqui, ó, no que está acontecendo com as 7 magníficas.
Se a gente pegar o segundo trimestre agora de 2025, para quem não sabe, as 7 magníficas são Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Tesla, são as 7 principais ali do... O pessoal chama de 7 magníficas. Se a gente olhar o lucro dessas empresas, frente às outras 493 empresas do SP500, elas crescem acima da média, né? Elas crescem, se a gente pegar o crescimento do lucro aí do último trimestre, a gente está falando de um crescimento de mais de 14% de lucro, né? De crescimento de lucro, enquanto o resto do SP500 cresceu a 3,4%. Tá? E aqui explica muito bem pra gente o que é uma dinâmica. Até quando a gente olha premissas, né? Se a gente olha para uma empresa de crescimento, a gente tem uma janela ali de, sei lá, 10 anos de crescimento, um pouco mais às vezes. E às vezes um crescimento muito robusto, 20, 30, 40%, dependendo do modelo de negócio. Mas essas empresas elas já estão um pouco mais consolidadas, mas ainda assim com espaço de crescimento. Então tem um crescimento aí de mais de 14% de lucro aí no último trimestre. O resto do SP500, que é um pouco mais estável, né, que são empresas mais consolidadas, está crescendo a um ritmo de 3,4%. E isso mostra pra gente que o crescimento na perpetuidade, né, um crescimento quando a empresa sai desse período de explosão de vendas, quando ela vai chegando no momento de distribuir dividendos, é um crescimento mais próximo do PIB, tá? Ou então próximo da inflação. Thiago, mas pô, a inflação americana ela tem que convergir para 2%. Beleza. É um crescimento de um pouco mais, né, do que 2%, 3%, 3,4%. Mas é um crescimento que não vai fugir. Você não vai ver empresas maduras crescendo 5, 6, 7, 10%. Depois de distribuir dividendo, depois de estar um pouco mais consolidada. Isso porque são empresas que não tem mais tanto share, né, para buscar e assim, podem até inovar, trazer novos produtos, usar a mesma base de consumidores, mas ao mesmo tempo são empresas que já estão maduras, né? E isso é um ponto importante, principalmente quando a gente olha para, pô, eu vejo aqui uma empresa que gostei dela, mas ela cresce abaixo do SP500. Sim, se a gente pegar Coca-Cola, se a gente pegar Johnson Johnson, McDonald's, são empresas consolidadas que dificilmente vão superar o SP500 agora. Porque o SP500 tem empresas dando porrada, empresas de tecnologia, de comunicação, empresas crescendo muito forte. Então, por isso que é legal a gente olhar para essa ótica. Se vocês quiserem empresas mais maduras, ter, né, previsibilidade, receber dividendos, faz sentido. Mas se você quiser ganhar dinheiro, né, multiplicar patrimônio, fazer o patrimônio crescer mais, às vezes faz mais sentido realmente pegar o SP500 e usar algumas empresas que têm uma pimentinha ali que podem crescer aí sua margem de lucro, crescer linhas de receita, enfim, aproveitar a base de consumidores. Beleza, pessoal? Você gostou desse vídeo? Deixa o like aqui embaixo. Ative as notificações também, é importante, porque assim que sair um vídeo você vai receber o sinal de que você deve assistir um vídeo nosso aqui. E claro, se inscreva no canal se você não está inscrito, você é maluco. Um grande abraço, tamo junto. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela pra gente continuar junto aqui no canal. Tamo junto, a gente se vê lá.